Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário. O nosso convidado, Robert Zarif, analista e pesquisador do mercado imobiliário. Robert, obrigado aí pela presença, você se deslocado aí de São Paulo para vir falar com a gente aqui, para ilustrar aí para os nossos telespectadores sobre o mercado imobiliário de Santos, São Paulo e região. Quero saber quantos anos de atuação você tem no mercado imobiliário e os principais serviços que a sua empresa oferece. Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Que agradeço. Eu sou santista e em 74 eu fui estudar em São Paulo, me formei na primeira faculdade em 78, meu primeiro emprego em 78 já foi no mercado imobiliário. Eu fui ser economista de uma incorporadora da Lopes, que naquele tempo a Gomes de Almeida Fernandes, que era do Rio de Janeiro, era dona da Lopes. E o BNH era no Rio de Janeiro. Sei. Então, quando eu fui estudar lá, que eu fiz administração e economia, eu tive acesso aos melhores estudos de taxa interna de retorno do investimento, break-even points. Então, eu tive esse privilégio e eu eu aprimorei os estudos. E eu conheci todos os incorporadores, porque eles vendiam com a Lopes. E em 81, eu comecei a trabalhar por conta própria. Então, no mercado imobiliário desde 78 e por conta própria desde 82. Então, dá uns 42 anos. Bastante tempo, hein? Fazendo sempre essa análise de mercado. Eu quero saber o serviço que a sua empresa oferece. Eu comecei com estudo econômico. Eu comecei a trabalhar por conta própria com estudo de fluxo de caixa. E olha, vou lembrar que naquele tempo não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Era tudo HP 12C, 38C. Só que é o seguinte, você prestava o serviço de estudo de econômico e o cliente, depois que ele adquiria o know-how, ele não te contratava a segunda vez. Eu fiquei meio preocupado, falei, a vida está difícil. Mas aí um incorporador falou, por que você não faz pesquisa de mercado? Você vê que fecha uma porta, abre outra, né? Eu falei, poxa, mas como assim? É que eu vou lançar um prédio no Campo Belo, eu quero saber o que tem em volta. E ninguém fazia isso. Então eu falei, eu comecei a rodar as ruas em volta do prédio que ele ia fazer e comecei a levantar o perfil de mercado. E falei, aquele está por tanto, aquele tem produto. Comecei a compilar os dados. E aquilo cresceu, porque eu era o único que fazia isso. Então, na minha história, eu fiz pesquisas desde a Argentina, em Lomas de Zamora, até São Luís do Maranhão. Nossa. E como não tinha internet, não tinha nada, eu tinha que pegar um avião, ir no local e rodar as ruas. Então, eu conheço todas as ruas do Brasil, todo o interior de São Paulo, Paraná, o lugar que foi menos... Toda a Nordeste, conheci tudo e tinha que ser em loco. Nossa. Então, a gente aprende, porque você vê o desenvolvimento da cidade, você tem uma vivência que hoje que o cara sentado no computador, o cara não tem. Não sente no local, isso é Então, o pura que eu verdade. faço? Eu sou especialista em perfil de mercado. Dizer para o cliente como é que está o volume de vendas, por tamanho, por valor de venda, por produto, qual é o estoque remanescente, se o preço está subindo, se o preço está caindo. Então, eu ofereço um perfil de mercado que ajuda a determinação do produto. Não está no script aqui na pergunta, mas já vou logo para a pergunta que eu costumo fazer no fim. Esses
60 anos quase, 50, 60 não, porque você 50 anos trabalhando no mercado imobiliário, com pesquisa e tudo, você continua tendo a certeza, ou melhor, vou perguntar, você acha que investir em imóvel é um excelente investimento? Olha, eu fiz um estudo em 1990, que foi publicado uma página inteira no Caderno do Estado. Está lá, agosto de 1990. E não tinha internet, não tinha nada. Eu fiz um estudo que a Lopes me encomendou, porque ela sabia que eu tinha potencial matemático, estudando qual foi a valorização do imóvel comparativo com ativos financeiros e índices inflacionários. E ficou provado que a longo prazo, porque o imóvel tem menos liquidez, é que nem a bolsa, mas a longo prazo, o que mais valoriza é o imóvel e a bolsa de valores. O resto, você pega um universo de 20 anos, o que mais valoriza é o imóvel. Isso foi provado matematicamente, teve uma repercussão enorme no mercado. O Estado de São Paulo publicou uma página inteira no Caderno de Economia. Além do imóvel ser sólido, tijolo, bolsa, você corre até o risco de uma empresa quebrar e tal. O único risco que você corre no imóvel é o prédio cair, que o risco é quase zero. Então, que já aconteceu, mas isso é raro, né? Então é mais ainda confiável o imóvel que está ali, você administra, está na sua mão, é diferente até numa empresa que você está na bolsa e que você não sabe. Quanto mais na conjuntura atual, no mundial, eu acho que o imóvel é um grande, sempre foi, está provado matematicamente, que a longo prazo é o que mais valoriza. Tem que ter calma, porque é uma valorização de longo cíclico, prazo. O mercado é cíclico. É de longo prazo. Agora é imbatível a longo prazo. E consegue aluguel e outras coisas. Vamos lá, vamos para a pauta aqui. Quantos anos, né, esses anos de experiência que você tem, quais as principais mudanças que você observa hoje em dia nos produtos imobiliários em relação aí quando você começou a fazer a sua pesquisa? Veja bem, como eu fiz estudos em loco, eu acredito que eu devo conhecer, não sei se alguém conhece mais do que o Brasil, você aproveita e vê o desenvolvimento das cidades. Então, quando a cidade cresce, ela é uma cidade horizontal. Quando ela começa a se verticalizar, ela começa pelo centro. É pelo centro que ela começa. Depois que o centro fica saturado, vários problemas começam a surgir, que a cidade cresceu, aí que ela se espraia para a periferia, mas em local arborizado. Tanto que se o investidor, numa cidade que está em crescimento, adivinhar para que lado ela vai crescer, ele pode comprar um terreno a um preço módico e vender no valorizado. Agora, ele vai ter que ir em bolsa, ele vai ter que saber o que comprar e vai ter que saber aonde comprar. Dizia um ditado que anda com o carro, onde quer atolar a roda, é ali que compra o terreno. Mas, por exemplo, a pergunta sim... desculpe, deixa eu terminar a pergunta. É mais ou menos assim, por exemplo, hoje, seus apartamentos talvez menores, assim, desde quando você começou até hoje... Então, veja bem, nessa minha caminhada, por exemplo, eu em Minas Gerais, no bairro de Lourdes, aqueles bairros de alto padrão, que é planejado, eu via empreendimentos de alto padrão com lojas embaixo, coisa que não se fazia em São Paulo, que hoje faz. Então, o que eu tenho notado? O que eu notei que é aquele binômio. Começa a crescer o mercado, os terrenos vão ficando escassos, consequentemente mais caros. Então, para viabilizar a venda, o que acontece? O apartamento diminui. Senão, ele não... Então, quartos que eram enormes agora são pequenos. Para caber no bolso. É para caber no bolso. Então, o fenômeno é esse. Isso é mundial. Você vai no Japão, é coisa... Hoje você vê apartamentos em São Paulo com 18 metros quadrados, 20 metros quadrados. Então, esse fenômeno... Tanto que agora no Itaim, eles estão demolindo prédios antigos para poder construir um novo. E numa área nobre. Itaim, uma área nobre. Não, então... Hoje a moda, talvez naquela época, fosse 2, 3 dormitórios, aqueles apartamentos de 3 dormitórios de 160 metros quadrados e tal. Hoje a moda, quer dizer, pelo menos vamos falar numa classe média alta, numa área nobre de São Paulo, porque a gente já sabe que a gente vai falar depois que o Minha Casa Minha Vida hoje domina o mercado. Mas, por exemplo, esses apartamentos antigamente tinham 160, hoje até tem, mas hoje tem uma enxurrada daqueles flats, não é flat, é estúdio. Estúdio. Hoje, isso, na verdade, está aumentando esse número pelos seus dados de pesquisa ou deu uma parada agora? Esse estúdio virou uma febre em São Paulo. Não, o que aconteceu é o seguinte, desde a pandemia, como as pessoas foram trabalhar em home office,
houve uma procura enorme por apartamentos compactos, né? Então, teve uma época que se vendeu muito apartamento. Hoje tem uma oferta muito grande, mas agora a oferta começou a encolher e os apartamentos estão indo para médio padrão, para médio tamanho, quero dizer. Agora, os grandes existem ainda, mas só em áreas nobres, porque ele está caminhando de uma pequena metragem para uma média metragem, porque eu não sei agora de cabeça te falar o percentual de um dormitório que tem em São Paulo, mas é uma fatia, um percentual bem grande. O que fica difícil agora para o pesquisador que nem eu, porque antigamente você ia fazer um estudo de mercado, tinha um prédio que era 4 por andar, 3 dormitórios e uma suíte. Agora tem apartamento sem garagem, apartamento isso, com garagem. Tal de NR, não residência. Tem apartamento não residencial, com garagem, sem garagem, tem loja, tem escritório no mesmo prédio. Nossa. Então você tem que, para cada tipo de produto, você tem que abrir uma ficha técnica. Então, antigamente, com uma ficha técnica, você fazia um prédio. Agora você precisa de 5, 6 fichas técnicas. Porque você tem que dizer o que vende, você tem que setorizar a quantidade de produto e qual é a demanda pelo produto. Falando em São Paulo, quais os tipos de imóveis, 1, 2, 3, flat, tal, popular, vamos abranger tudo aqui, mais procurados em São Paulo? Eu tenho uns números aqui que eu trouxe. E quais os bairros mais valorizados? Eu tenho uns números aqui que vão te interessar. Então vamos lá, tipo de imóveis mais procurados, 1, 2, 3... Hoje São Paulo, porque eu atualizo mensalmente, tem 3.598 produtos, quase 3.600 produtos em oferta. Produtos são apartamentos? Por exemplo, um prédio, se ele tem um dormitório, 2 e 3, ele tem 3 produtos no mesmo prédio. Entendi. Então não é um empreendimento, são produtos. Então hoje tem 3.598 produtos. São 330 mil unidades em oferta. É quase um imóvel para cada habitante de Santos. Na cidade de São Paulo, isso? Município. Repete o número aí. Só o município, não, sem contar a região metropolitana. 330 mil imóveis à venda em São Paulo hoje. 50% é Minha Casa Minha Vida, que é denominado econômico. De 350 mil até 180 mil, se não me falha a memória. Então, e a grande procura que existe são Minha Casa Minha Vida 2 dormitórios, só que lá o pessoal faz 2 dormitórios com 35 metros quadrados, porque o apartamento sai por R$200 mil. Então, a grande demanda, qualquer estatística que eu faço, já no interior, quando fazia para o Secov, que eu fiz de 2010 a 2020, inclusive para Santos também, quando ia fazer a análise de absorção, que é o que foi vendido, já tinha uma procura, já desde 2010, já procura de 2 dormitórios econômicos. E hoje o grande produto que se vende é o 2 dormitórios econômicos, que em Santos não tem. Inclusive, acho que é a próxima pergunta aí que você vai fazer, eu acho que é o grande nicho que pode ser desenvolvido no centro de Santos. Eu não estou por dentro da legislação santista, não sei como está. Mas esse tipo de produto que é feito em São Paulo hoje pode revitalizar o centro de Santos e vender apartamento de 2 dormitórios por 200 mil. Muito bom. A gente vai pegar esse gancho e vamos abrir o próximo bloco falando justamente sobre isso. Tá bom. A verticalização do centro e a utilização do centro como local para moradia. Né? A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário. Nosso convidado, Robert Zarif, analista e pesquisador do mercado imobiliário. Voltando ao assunto do final do primeiro bloco, das construções populares no centro de Santos, que hoje, segundo as suas pesquisas, o imóvel popular é o mais vendido em São Paulo, representa mais de 50% do mercado de São Paulo. Então, você estava falando da possibilidade da construção desse tipo de imóvel até 250 mil no centro de Santos. Até menos. Eu não conheço a legislação santista, mas eu vejo vários terrenos ociosos, que para o dono do terreno ele não está tendo remuneração nenhuma. Então, por exemplo, se fizer um padrão que se faz em São Paulo, porque é o que vende,
as grandes empresas que fazem alto padrão, elas criaram um braço para fazer o econômico, porque o mercado que vende é o econômico. Então pode-se fazer, hoje eles estão fazendo 2 dormitórios com 35 metros quadrados, um dormitório com 27. Só que o que acontece? Um dormitório é vendido por 190 mil e 2 dormitórios por 220, porque viabiliza. O único senão, como é um empreendimento low ticket, é de baixa rentabilidade, tem que ser feito 400 empreendimentos para cima. Não pode ser feito menos do que isso. Para poder o custo diluir e sair mais barato. Então o que acontece? Santos quer revitalizar o centro e não tem nenhum empreendimento desse e é renocioso. Eu não sei se tem algum entrave de tombamento, de legislação, não sei. Eu não sei porque eu não estou estudando, mas eu fico abismado vendo o mercado que existe em São Paulo, que pode ser um parâmetro e que em Santos não é explorado. Então fica aí como é que fala? A informação que... Eu tenho o perfil dos mercados todos. Exatamente. Está sendo lançado agora aqui em Santos, um imóvel ali no centro da cidade, bem no centro, bem mais próximo do centro que eu imaginava, do lado ali das torres da Petrobras, 1.080 apartamentos, uma empresa de São Paulo, vai ser o cobaia da cidade de Santos nesse empreendimento, já começou o lançamento, eu devo trazer logo aqui de novo, o que está coordenando aqui é o Roberto Coutinho, para ver como é que está a velocidade de venda, para passar essa informação. Mas a sua ideia já começou a funcionar aqui. Eu não sabia dessa informação, agora você vê que eu tenho... Ainda não lançou, está lançando. Então, eu não sabia dessa informação, você vê que eu tenho uma certa razão. Exatamente. Agora, isso podia ser feito por os empreendedores de Santos. Exatamente. Mas eles não estudam o mercado, desculpe. Verdade. Não estudam o mercado. Tem que estudar o mercado. O pessoal acha que não é necessário. É a mesma coisa que você trabalhar no escuro. Se você não souber o que existe no mercado, você não consegue decidir o produto que falta no mercado. Verdade. A tendência, exatamente. Faz todo mundo fazendo a mesma coisa, cada vez mais, maior concorrência. E isso é bom. Podia se setorizar pela associação, cada um contribuir com um pouco e todo mundo ter acesso ao mesmo estudo de perfil de mercado, evolução de estoque, porque existe outros no mercado, mas não fazem um estudo detalhado. Eu estou no mercado há 42 anos, então eu consegui desenvolver uma metodologia, a metodologia foi publicada num estudo em Stanford. Então, eu posso dizer que fiz história. Eu fui professor dos MBA da FUPAM, que é um braço da USP, em oferta de mercado. Um aluno meu foi fazer já PhD em Stanford, escreveu um livro e colocou minha metodologia. Então, tem que fazer um estudo bem feito. Evolução de estoque remanescente, absorção por produto. Para não lançar a mesma coisa e não estragar o mercado. Não, todo mundo se serve da mesma informação e um não atropela o outro. Você trabalhou muito tempo aqui em Santos, né? A Engie Plus, inclusive, assinava os seus serviços e tudo, e realmente uma qualidade impecável, né? Eu queria a sua análise pessoal, porque você não tem os dados hoje ainda, com relação ao atual momento do mercado imobiliário aqui da Baixada Santista. E mais, eu já vou emendar uma outra pergunta. Aí eu faço depois. Vou falar da localização. Eu acho que Santos tem uma perspectiva de valorização. Apesar dos lançamentos, ele tem uma perspectiva de valorização, porque os preços dos imóveis ainda são baixos. Você tem uma ideia? Lançaram ali no Gonzaga um apartamento, eu não vou citar o nome, e o apartamento que dava visão para o mar era R$12 mil por metro, ou 12, depois foi para 15. Você sabe quanto custa um apartamento Minha Casa Minha Vida de 35 metros quadrados na Zona Leste, Itaquera, São Mateus, Cidade de Tiradentes? R$8.500 um metro para R$9 mil. Isso lá longe. Não, mas isso é quilômetros do centro. E um prédio simples. Simples, não tem nada, não tem garagem, não tem nada. 8 mil, 9 mil metros. Então aqui você compra um apartamento de frente para o mar por 15 mil, por exemplo, agora. No Gonzaga, eu estava passeando, porque eu moro lá também, tem mais um terreno só no Gonzaga. Qual é o mínimo que ele pode vender lá? É de 20 mil para cima. Ah, é verdade. Não, porque você vê, hoje eu tenho uns empreendimentos de frente para o mar que pede 15 mil, perto de São Paulo. Vila Nova Conceição custa 60 mil o metro. Perto da Faria Lima, a Vitacom tinha um empreendimento lá de um dormitório, um prédio não, 400 apartamentos, 39 mil metros. Isso porque são 400 apartamentos no prédio. Isso é preço de um padrão médio, porque no Itaim, na Vila Olímpia, é 57 mil, 59 mil. Você vê hoje... Moema 30 mil metros. Então, hoje nós estamos lançando um prédio, né? Já está tudo vendido, os andares altos, né?
a meia quadra da praia. Ele fica entre Epitácio Pessoa e a quanto por praia. metro? Hã? Quanto por metro? Olha, a vista que tem, 180 graus da praia. Tá meia quadra, tá 50 metros da praia. O último andar foi vendido no lançamento, 18 mil metros. Uma Então. vista eterna. 18 mil é preço de aclimação. Por isso que São Paulo, o pessoal de São Paulo fez fila para comprar. Não. Antes do lançamento já tinha vendido tudo. Por isso que eu acho que não vai saturar o mercado de São Paulo, de Santos. Por quê? Porque o preço é muito convidativo. Muito Por esse barato. preço aí, o cara de vez ver o mar, ele vai ver prédio na aclimação. É. Entendeu? Ele vai ver prédio na barato. saúde. Realmente, o preço de imóvel em Santos... Eu acho que a perspectiva de valorização do imóvel em Santos é... Olha, eu não vendo nada, não trabalho para nenhum incorporador, mas é uma grande oportunidade de investimento, porque a perspectiva de valorização é grande, porque pelo preço convidativo, a pessoa vê por 15 mil o mar, vai atrair uma demanda, porque São Paulo, lá no Morumbi, o cara não pode sair na rua sem ser assaltado. Então essa demanda vai vir. Ah, vem. Isso, eu conversei com uma imobiliária em São Paulo, eu até falei, eu estou meio preocupado, porque tem uma série de lançamentos aqui na cidade, né, o medo que fique parecido com São Paulo hoje, que São Paulo hoje tem um prédio em cada esquina. Então, eu falei assim, Santos não aproveita nem 5% do potencial de São Paulo. Muita gente de São Paulo, do ABCD, MR, do interior de São Paulo, para vir para Santos com preço pela metade ou um terço do preço de São Paulo. Foi o que ele falou para mim lá. Então, eu me sinto bateu privilegiado de ser santista, porque Santos é uma ilha que é relativamente segura. Se você pôr uma polícia na balsa, uma na acabou. rancheira, Ninguém sai de Santos. ninguém entra, ninguém sai. Lá em São Paulo, pô, você não consegue andar em Pinheiros, não consegue andar em Perdizes. E apartamentos de 25 mil, 28 mil metros. A gente chegou ao final do programa, mas sem contar, viu, Robert, da qualidade da construção aqui. As construtoras de Santos constroem muito, mas muito melhor que as de São Paulo. Mas, pô, você está sendo injusto? Não estou. Você pega 90% das construtoras de Santos aqui, você tem 10% de São Paulo que constrói igual a gente aqui. Pode verificar. Eu sei porque eu andei visitando os imóveis em São Paulo, comprei um imóvel em São Paulo, meu filho comprou um outro imóvel em outro lugar em São Paulo, eu visitei vários. Não tem comparação no acabamento dos imóveis de Santos com São Paulo. Uma pequena exceção de São Paulo trabalha com qualidade igual a nossa. Não, mas é 60 mil por metro, 57 mil por metro. Exatamente. Agora, você vê que vantagem. Além de ter preço, Santos tem qualidade. E qualidade de vida. Exatamente. Porque eu conheço o Brasil inteiro. Eu não mudo, eu não vi cidade que eu falo, não, vou mudar. Eu conheço o Brasil inteiro, rua por rua. Eu trabalhei, conheci todos pessoalmente. Eli Horne, João Rossi, conheci todos pessoalmente. Volosker, trabalhei para todos. Eu não encontrei uma cidade que eu conheci rua por rua, porque não tinha internet, não tinha... Vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, então... Eu não conheci uma cidade que falou, não, eu vou mudar de Santos. Não conheci. Pronto. Isso aí, chegamos no final do programa, estouramos o tempo aqui. Quero muito agradecer a sua presença, ilustrou bem ao nosso telespectador, deu uma noção de mercado, da importância da pesquisa, né? Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.